Olá, igreja, como é que vocês estão? Tudo em ordem com vocês? Como andam as coisas? Mais uma semana nós aqui, né? Orando para que a gente consiga o mais rápido possível estar juntos, estar tendo comunhão. Sabemos o quanto está difícil toda essa situação, né, da pandemia, mas estamos confiantes em Deus, né? Depositamos nossa confiança nele. Nos protegemos da forma que é possível, né? Com álcool, lavando as mãos, e incentivo todos a estarem fazendo isso. E vamos continuar orando para que toda essa situação passe, para que toda essa situação seja resolvida. Questão de vacina, questão da pandemia em si, que isso seja, daqui a um tempo a gente veja isso como algo passado, mas que ao mesmo tempo que a gente faça uma reflexão do tamanho que é Deus, né? E de tão pequeno nós somos. Algo microscópico faz tanto estrago assim, e isso é só um milionésimo do poder de Deus. Então que a gente se prostre a Deus, ponha a nossa confiança nele, continue orando para que tudo isso passe. Quero também incentivar a igreja a estar orando pelo nosso templo, pelo nosso espaço de adoração, para que esteja protegendo de todos os males que as pessoas ruins têm causado ali, levando coisas, dando prejuízo. Então continuem, por favor, orando para que o nosso lugar de adoração seja protegido. Queria pedir também que a gente ore pelos nossos enfermos, e não somente enfermos, novamente, enfermos da Covid, enfermos de todos os tipos, doenças que são ocasionadas também por essa pandemia, como a depressão. A depressão é uma das doenças que mais cresceram nesse período de pandemia. O isolamento, até mesmo a falta de comunhão, a falta de igreja, traz esse sentimento de desesperança, de solidão. Então que a gente esteja orando por todos esse tipo de enfermidades, para que os nossos enfermos não sofram, para que tenham um consolo, um alento que vem do alto. Quero mais uma vez pedir para vocês estarem orando pelos jovens. Os jovens da nossa igreja são o presente e o futuro da nossa igreja, para que esses jovens se sintam cada vez mais engajados, mais encantados em servir a Deus. Por favor, estejam orando por eles. Quero também que estejam orando pelo PUBAC, que é um dos eventos de nossa igreja, para que nesses dias estará realizando uma reunião para discutir datas, discutir planejamento. Então peço que todos estejam orando por isso e por tudo que a gente tem pensado como igreja, como estamos pensando em fazer um evangelismo de rua, que o Senhor esteja orando vamos estar orando para que o Senhor esteja orientando, para que esteja mandando as pessoas que Ele quer que sejam alcançadas por essa palavra, e que nós fazemos as estratégias, mas a palavra final vem de Deus. Então que Ele esteja nos orientando, nos mostrando, para que não seja feita a nossa vontade, mas sim a vontade deles. Deles não, dele, né? Ou deles, da Trindade, né? Pessoal, a gente vai estar estudando um pouquinho sobre o Salmo 51. É um salmo onde Davi reconhece todo o pecado dele, né? E nós vamos estar uma ou duas pregações fazendo isso. Vocês podem perguntar, mas por que sempre está dividido em 2 ou 3 pregações? É que vocês não sabem como é difícil, e quem prega sabe isso, como é difícil toda semana você está procurando o que pregar. A Bíblia é repleta de pregações, né? Ela é uma pregação viva.
Só que às vezes a gente não sente se é aquele momento, o que pregar. Então eu divido mais ou menos essas pregações assim, para que seja mais fácil de a gente de estar desenvolvendo o pensamento, de estar desenvolvendo a pregação. Então eu geralmente divido ela em uma ou duas ou até três, para que fique mais fácil de pregar, que é muito difícil. Às vezes a gente fica horas ali, às vezes até dias, pensando no que pregar e não vem, não vem, não vem. Claro que a hora que Deus manda a palavra, daí fica mais, a coisa flui, mas é um tanto quanto difícil. Joia? Então a gente vai estar pensando, refletindo um pouco sobre o Salmo 51, mas antes vamos estar orando para que a gente tenha entendimento da palavra. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra viva, que é a sua palavra, Senhor. Uma palavra que foi viva lá atrás, foi viva hoje, vai ser viva lá na frente, Senhor. Muito obrigado por nós termos livre acesso a essa palavra, Senhor. Onde o nosso país, por mais que tenha alguma perseguição pequena, para não dizer quase nenhuma, nós temos total acesso a essa palavra, acesso a Bíblias, seja em papel, seja em celulares, Senhor. Muito obrigado por esse acesso que o Senhor nos dá, Pai. Pai, pedimos de todo o coração, Pai, pedimos pelos nossos jovens, Senhor, da nossa igreja, para que sejam protegidos de todo e qualquer mal, Senhor. Assim como os nossos membros também, Senhor, esteja protegendo, Pai, de toda e qualquer doença, dessa pandemia, desse vírus maldito, Senhor. Esteja sobre nossa igreja, Pai, esteja sobre o nosso país, esteja sobre o mundo, Pai. Que o Senhor esteja mandando mais e mais vacinas, Senhor, para que esse mal seja paralisado, Pai. Peço também pelo PUBAC, que vai ter reunião, Senhor, para que sejam decididas coisas ali, Pai. E que a finalidade para que o PUBAC foi criado, que é para a evangelização, Pai, seja realizado de toda e qualquer forma, Senhor. Esteja dando orientação, esteja dando sabedoria, para que essa evangelização seja feita em todos os cantos que o Senhor quer que seja feita essa evangelização, Pai. Pedimos, Pai, pelos nossos doentes, Senhor, de toda e qualquer doença, Pai, para que o Senhor esteja protegendo, esteja livrando dessas doenças. Depressão, Senhor, uma doença silenciosa, uma doença que não deixa rastros, mas deixa rastros visíveis, mas deixa um rastro destruidor em nossa cabeça e muitas vezes até em nossa alma, Senhor. Então esteja livrando, Pai, de todo e qualquer doença nossa comunidade, nosso Brasil, Senhor. Por favor, Pai. Nos dá entendimento da palavra agora, para que possamos entender e compreender e que ela fique gravada não somente em nossa cabeça, mas em nosso coração, Pai. É o que eu oro e peço no nome santo de Jesus. Amém. Então vamos estar lendo o Salmo 51. Se você tem sua Bíblia aberta aí, por favor, incentivo vocês a estar sempre com a Bíblia e, se possível, não a Bíblia de celular, não que seja ruim, é uma Bíblia também, mas quando você manuseia a Bíblia, fica muito mais fácil de você se acostumar com ela, de você saber o que é Novo, o que é Velho Testamento, saber onde está Salmo, saber onde está Mateus, você cria uma intimidade com ela. Então, sempre que puder, esteja com uma Bíblia de papel do seu lado, tá joia? Salmo 51. Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Betseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sua sentença, e tens razão em condenar-me.
Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração. Me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. É a minha língua e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os trairia. Os sacrifícios que se agradam não são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faz o Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. É um salmo que Davi está reconhecendo o que ele fez de errado, né? E se a gente pega um pouquinho da história de Davi, ele é ungido rei, mas tem uma forte perseguição de Saul. Só que Saul morre, o povo nomeia o rei de todo Israel. Ele consolida o seu território, derrota os inimigos, enfim, cria todo um poder militar muito grande. E o reino de Israel ali entra num tempo de muita prosperidade. A prosperidade chega ali e Deus abençoa de todas as formas. Mas junto com a prosperidade veio o orgulho e a complacência com Davi. Então Davi se tornou orgulhoso. Ele esqueceu que ele era um homem e pecador e se tornou pensando que era um rei. Um rei em todos os sentidos, onde tudo ele podia fazer e fazia, e acontecia. E ele começa a ser complacente, começa a ser com pecado, consigo mesmo. Ele acha que ele pode fazer tudo que ele acha que pode fazer. E quando o orgulho chega em Davi, e assim como chega em nós, a gente vê todos os pecados dos outros, todos, menos o nosso, né? No caso de Davi, ele não via o seu pecado. Tanto que, enquanto o exército estava em batalha, ele fica descansando no palácio, coisa que não era normal dele fazer. Vê uma mulher linda se banhando e deseja essa mulher. Mesmo ela sendo neta de um conselheiro, filha de um soldado da sua guarda e esposa de um soldado da sua guarda, do exército que na época era muito conhecido como os 30 Valentes de Davi. E mesmo assim, ele manda trazer essa mulher e comete adultério com ela. Então veja como que o pecado ele vai entrando sorrateiramente na nossa vida, né? Ele vai entrando, ele vai pegando espaço, e assim como Davi. Ele era para estar em batalha, não foi, ficou descansando, viu uma mulher e já cometeu adultério com ela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o pecado em nossa vida. E depois que ele comete adultério com essa mulher, ele engravida essa mulher e tenta trazer o Urias, que era o marido dela, de volta, para que ele pensasse que aquele filho era dele. Mas o Urias se nega a voltar para casa, sendo que o seu batalhão ainda está ali.
E com isso ele manda que o general coloque Urias na linha de frente para que ele seja morto. E acaba que Urias acaba sendo morto. Esses fatos a gente vai encontrar em 2 Samuel. Quem tiver um pouquinho mais de curiosidade para saber um pouco mais dos detalhes, 2 Samuel 11 e 12. E o Salmo 51 foi uma resposta de Davi à confrontação do profeta Natã, ao adultério e ao assassinato de Urias. Natã chega e confronta Davi, conta a historinha do rico e do pobre ali, onde o rico tem vários cordeiros, bois, e o pobre só tem só um bichinho ali que dorme com ele, acorda com ele, como se fosse da família, assim. E acontece que o rico, daí chega um visitante na casa do rico, e o rico não quis pegar nenhum cordeiro dele, nenhum boi dele, e acaba pegando a única cordeirinha do pobre ali, e sacrifica para esse visitante comer. Nesse instante, daí Davi se enche de fúria e fala que essa pessoa merece a morte. E daí Natan fala que ele é essa pessoa, Davi é essa pessoa. Onde Natan fala para ele: Deus te deu tudo, te deu um reino, te deu mulheres, e você quis pegar logo a mulher do coitadinho ali, vamos dizer assim, né? E essa foi uma confrontação que Davi começa a cozinhar dentro dele essa acusação. Ele chora, reconhece para Natan que ele é um pecador, e isso ocorre, toda essa confrontação, não foi assim logo tudo que aconteceu, não. Essa confrontação foi depois que Davi pensou que tudo tinha dado certo. O Urias tinha sido morto, ele casa com Betseba, e tudo fica tranquilo na cabeça dele. Mas não, Deus manda Natan lá confrontar ele, e é confrontado. E quando a gente pensa nesse salmo, encontramos passos para quem quer receber perdão de Deus em sua vida. O que é receber o perdão de Deus, né? Como que a gente pode tá tendo esse perdão de Deus? Quais são os passos que a gente pode ter? E o primeiro passo que a gente pode ter para reconhecer, para estar recebendo perdão, para reconhecer diante de Deus quem somos. E isso quer dizer assim, como Deus nos vê, reconhecer como Deus nos vê, como Deus olha para a gente, como que Deus está vendo a nossa vida, o nosso íntimo. O perdão de Deus, e começando a olhar isso, não é um mero ato litúrgico, onde eu posso pedir perdão numa forma de liturgia, uma coisa assim, onde eu faço uma cerimônia, onde eu sou perdoado. Um exemplo que eu posso dar, como tinha antigamente as cartas papais, onde você já pagava pelo teu perdão antes de você cometer. Era mais ou menos assim: eu vou pecar hoje à noite, então eu vou já pagar um negocinho aqui para que esse perdão já seja pago. E isso fica muito, muito claro nas falas de Davi, como no versículo 7 ali do 51, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ainda mais branco do que a neve serei. Esse isopo era um sacrifício onde o sacerdote pegava como se fosse uma esponja, o animal estava morto, né, no sacrifício do Antigo Testamento, molhava esse tipo dessa esponja e aspergia, jogava sangue, gotículas de sangue em quem estava pedindo o perdão, né? Então,
com certeza, Davi, ele tinha, até ocorrer esse confronto que Natan fez com ele, Davi já sabia como já tinha feito algumas coisas. Quantas vezes ele já tinha ouvido falar, o sacerdote falar, seja limpo ao aspergir sobre ele o isopo molhado. Mas ele não estava limpo. Quantas vezes ele levou as oferendas costumeiras, sacrifícios promovidas para o rei? Quantas vezes ele deve ter feito os sacrifícios, levado sacrifícios ao templo para pedir perdão dos seus pecados? Mas Davi sabia que as liturgias não são o que trazem perdão e a restauração de Deus sobre nossas vidas. Assim como nós temos que saber que a liturgia, esses meros rituais, não causam perdão, não trazem perdão. Deus não quer liturgia. Deus não quer pagação de promessa. Você vai me perguntar, mas promessa paga pecado? Não paga pecado. Não tem como. A única forma de nós sermos perdoados é pelo sangue de Jesus. Esse é o sangue que foi pago lá na cruz pelo meu e pelo seu pecado. É a única forma. Então, quando você vem com liturgia de sei lá o que, de acender vela e de não sei o que, de quantas liturgias você quer, que você possa imaginar aí. Essas liturgias, esses ritos, não são. Deus não quer isso para apagar os pecados. O Salmo 51, 16, 17 fala: não te deleites em sacrifícios, nem que te agrades em holocaustos, senão eu os traria. Ele está falando assim, se ele soubesse de alguma liturgia, de algum sacrifício que agradasse a Deus, Davi traria. Mas não é isso. Ele sabe no seu coração, na sua alma, já sabia que o que faria a diferença não seria a liturgia, o sacrifício daquela época. No versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não te desprezarás. Esse é o sacrifício que Deus quer de mim e de você. É o primeiro passo que temos que dar para sermos perdoados por Deus. Mais uma vez, é reconhecer diante de Deus quem somos. Por isso, para sermos perdoados, nós temos que reconhecer quem de fato somos aos olhos de Deus. Quem é você aos olhos de Deus? Quem é o Nelson aos olhos de Deus? É só você e Deus que podem saber, é só eu e Deus que eu posso saber. Então eu tenho que fazer uma análise muito, muito minuciosa da minha vida, porque às vezes coisas que já entraram no comum na minha vida, deixaram de ser pecado aos meus olhos, mas aos olhos de Deus continuam sendo pecados. Então, todo dia nós temos que fazer essa análise. O que eu peco? Quais são os pontos fracos da minha vida? Porque assim, se a gente não faz isso, a gente se afasta de Deus. E Davi, diante dos olhos do Senhor Davi, diante dos olhos de Deus, Davi tinha deixado de ser um rei. Davi pensava que ele era o rei todo-poderoso e não era mais ser humano. Ele podia fazer o que quisesse e como quisesse. E nós temos a tendência de ser como Davi, sermos complacentes com os nossos pecados e terrivelmente severos com o pecado dos outros. A gente gosta de apontar o dedo, a gente gosta de pecar e eu não faço isso, eu sou diferente daquilo, quando no fim é tudo pecado igual. Eu costumo bater num pecado muito forte, e isso hoje em dia,
o pecado que mais é batido na mídia evangélica, vamos dizer assim, é o pecado do homossexualismo. E eu não estou falando que não é pecado, é um pecado grave que a Bíblia nos aponta. Mas ela também fala que o pecado é mentir, o pecado é a maledicência, o pecado é a nossa língua causa pecado, o nosso coração é egoísta, o nosso coração maldoso, o nosso coração que nos compadece com a necessidade do outro. Só que isso daí escapa aos olhos. A gente costuma bater só, não. Parece que o único pecado da Bíblia é o homossexualismo. E quantos outros pecados tem na minha e na tua vida, pecados pequenos que nos afastam de Deus também. Mas toda vez que somos confrontados por Deus, com o Espírito Santo, o que ele deseja é que a nossa máscara caia diante de nós mesmos e dos homens, pois aos olhos de Deus ela nunca existiu. Eu posso ter uma máscara para com os homens, para com quem me rodeia, para os meus funcionários, para os meus amigos de escola, de colégio, de faculdade, mas essa máscara, diante de Deus, você não tem essa máscara. Deus conhece o teu interior e o meu interior. Então, o que você tem que ter em mente você tem que ser sincero com Deus, porque Ele te conhece e Ele espera que você reconheça isso diante dele. Aos olhos de Deus, Davi era um pecador que precisava de transformação. Então, e ele manda o seu profeta para justamente falar: Davi, você é um pecador safado, sem vergonha, hipócrita. E que diferença que é de nós, né? E o que eu falo assim, não estou falando que a gente fez as mesmas coisas que Davi, com certeza não adulteramos, não matamos, mas quantos pecados na nossa vida tem que a gente acaba sendo complacente, a gente acaba deixando de lado. Ah, é assim mesmo? É assim, a corrupção é assim, falar mal dos outros é assim, enfim, tratar mal os outros, tratar com rispidez, enfim, tantas coisas que são pecados que a gente poderia falar a noite inteira aqui o que é pecado, mas não. A gente costuma esquecer dos nossos pecados. E esse é o primeiro passo que nós temos que ter para reconhecer quem somos, reconhecer quem somos para com Deus, que somos pecadores, somos safados também, somos muitas vezes sem vergonha. E o Salmo 3, 4, o versículo 3, 4, 5 e 6 fala o que aconteceu depois que o profeta confrontou Davi. 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Muitas vezes, assim como Davi se revestiu do reinado dele, da capa de rei dele ali, vamos dizer assim, da coroa dele, muitas vezes a gente se veste de nossas funções. Tem gente que só vê como médico, tem gente que só se vê como médico e quando Deus manda alguma repreensão, não, tô acima disso, tô acima do que isso pode me confrontar. Sabe o que é mais triste? Tem gente que se reveste da função de pastor, onde pecados são realizados pelos pastores, ou pecados realizados dentro da igreja, e a igreja acaba passando a mão nesses pecados, deixando para lá, porque isso vai trazer confronto com o membro, vai ter confronto com a congregação.
Mas eu falo, meus irmãos, pecado é pecado. Pecado não tem pecado do pastor ou do membro. Tudo é pecado. Então, o pastor que não se reveste da humildade, o crente que não se reveste, ou melhor, só se veste do, do jargão crente, essa é a pior coisa, porque quando é confrontado, acha que está acima de tudo. E por isso, muito da rejeição do evangélico é por causa dessa capa que se veste de evangélico, onde acha que é melhor que todo mundo. Onde todo mundo peca, mas eu sou ungido de Deus, eu não preciso isso. Então, ali no verso 3, a gente pode aprender alguma coisa assim. Eu sei quem eu sou, no verso 3. Não posso mentir a mim mesmo. Toda a minha racionalização lá no fundo não me convence, nem muito menos a Deus. Então ali ele fala: eu sei quem sou um pecador safado, sou um pecador sem vergonha, vira-lata. E ele sabe que isso, o pecado, ele não convence o pecador. Ele pode até contar 1000 vezes a mentira, mas ele sabe que é mentira. Sabe qual que é o único problema? O único problema é quando esse pecado calcifica o nosso coração. Quando esse pecado se torna normal. Um dia eu vi uma reportagem de um ladrão, onde ele falava assim que a primeira vez foi a vez mais difícil para roubar, onde ele teve mais medo, onde ele teve mais medo que a polícia prendesse ele ou que algo desse errado. A segunda vez já não foi tão difícil, a terceira vez começou a ser fácil, a quarta e a quinta vez ele já não tinha remorso nenhum, não sentia mais angústia, não sentia mais medo algum. Por quê? O pecado se tornou comum na vida, se tornou tranquilo. Então, tem gente que tenta se enganar, mas não consegue, ele sabe que não consegue. Tem gente que não enxerga o pecado, tenta justificar o pecado. Um exemplo, a corrupção. Eu posso justificar que o político pode falar, eu posso falar assim, não, mas eu fiz isso porque todo mundo faz. No meu serviço eu tive que pagar propina, porque se eu não pagasse propina, minha empresa fechava. Mas eu tenho que usar o jeitinho brasileiro, porque se eu não usar o jeitinho brasileiro, vai ser ruim, vai se tornar ruim a coisa. O pecado, quando ele não é tratado, quando ele não é exposto a Deus, derramado nos pés da cruz, ele cega o nosso interior, ele cega a nossa forma de ver o que é pecado. Então que a gente tenha muito cuidado e saiba quem nós somos. Somos pecadores que só somos livres pela graça de Deus. Então que a gente tenha essa mente, porque senão você sempre vai estar precisando se justificar. É como aquela frase lá, uma mentira 100 vezes dita se torna uma verdade. Então que a gente não tenha que ficar se justificando aos olhos dos outros, porque nos olhos de Deus você não essa justificação é falha. Você pode até falar que eu furo fila, ou eu não devolvo troco na farmácia porque eu estava precisando daquele dinheiro e aquilo lá, você pode dizer que foi bênção de Deus, que voltou aquele dinheiro, mas não é bênção. Se o troco está errado, você tem que dar o troco na igreja, na farmácia, no supermercado, seja onde for. Se você é um pecador e você é pecador, reconheça a Deus. Se a igreja é uma igreja que peca, é uma igreja que ela tem que estar sempre voltada para a cruz. E se ela é pecadora, não, eu errei. A igreja ela é pecadora e ela tem que sempre estar voltada para a cruz, sempre pedindo orientação, e não que isso seja uma sem vergonhice, porque quando você reconhece esse perdão, isso daí tem que ser algo que transforme, que mude de direção, que seja algo que você está indo nessa direção
e vá pela outra. O perdão tem que gerar transformação. Se ele não gera transformação na sua vida, ele não é genuíno. Você não, ele tem que te machucar, ele tem que te causar algum incômodo. E ali também fala, voltando aqui, desde pequeno tenho sido rebelde. Então, esse é o pecado original, a minha rebeldia, a minha natureza, no versículo 5. E esse pecado original, tem gente que fala que é o pecado sexual e não sei o que, não sei o que. Não. Sabe qual que é o pecado? A doença que nasce com a gente quando somos pequenos, nasce com a gente quando somos pequenos, é boa, né? Não nasce quando a gente é grande. Quando somos pequenos, nascemos, é o pecado da rebeldia, que eu e você temos. Um pecado que nos afasta de Deus, que nos faz sentirmos soberba, que nos faz sentirmos melhores do que os outros. No versículo 4 ali, o meu pecado te ofende. Pequei contra a minha consciência, contra os meus semelhantes. E isso quer dizer assim, o pecado ele traz sofrimento não só para mim, mas traz sofrimento também para os que estão à minha volta. E acima de tudo, o pecado nos afasta de Deus, faz o que o Senhor detesta. Então, que isso seja algo que a gente saiba de cor salteado, que o pecado, e muitas vezes a gente esconde o pecado dos outros, pensando que os outros é o mais importante, que os outros é que vão trazer condenação sobre nós. Mas a gente esquece que quem está olhando e sabe todas as coisas não são os outros, mas sim Deus. Então, quando a gente peca contra Deus, não contra o fulano lá. Claro que a gente pode pecar, e como a gente viu no estudo anterior, que a gente deve pedir perdão, tudo, mas acima de tudo, o pecado, quando ele não é visto como Deus e visto só como um pecado que eu tenho que esconder dos outros, isso se torna muito grave, porque a gente só está pensando nos outros e não em Deus. O pecado traz separação entre nós e Deus. Então, quando a gente peca contra Deus, como o Davi fala que pecou contra ti, isso traz separação, isso traz um abismo. A gente perde acesso ao Pai, justamente porque a gente não reconhece o nosso pecado. E tem que ter coragem, muita coragem para aceitar o nosso pecado. Se a gente não aceita o nosso pecado, você está perdido. Não saiu uma palavra melhor do que isso, mas você está perdido. Eu e você estamos perdidos, porque nos afasta de Deus. E isso traz mais do que consequências. Traz o maior das consequências, que é te afastar de Deus. E ali fala, por muito menos, Saul foi condenado. Mas agora ele fala que é digno de juízo. Então, somos dignos. Ele chama para a responsabilidade, Davi chama a responsabilidade de todo o mal que ele fez. E isso que a gente tem que ter em nossas mentes. Não que a gente tenha que pedir o juízo em cima de nós, mas reconhecer que às vezes os nossos pecados vão causar consequências. E são consequências que Deus não precisa fazer nada. São consequências que acontecem na sua vida. Por você estar, de alguma forma, escondendo esse pecado ou vivendo nesse pecado por muito tempo. Então, no versículo, o perdão é fruto de uma confissão capaz de encarar o pecado. Então, quando a gente consegue encarar o nosso pecado de frente, quando a igreja, vamos falar como igreja agora, quando a igreja ela consegue encarar o seu pecado, encarar suas faltas, ela recebe uma bênção. Mas às vezes a igreja, quando ela não reconhece o pecado, quando ela conhece o pecado, põe o pecado debaixo do tapete,
isso traz uma condenação sobre a igreja. E às vezes a condenação são várias formas. Então, que a igreja, que a nossa vida, que a vida em família, seja uma vida de reconhecer o pecado. Porque se você não reconhece o pecado, não tem jeito. Você está fadado ao engano, à auto-enganação, né? No versículo 6, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Sendo capaz de olhar o pecado à luz de como o Senhor nos olha, você consegue ver quais são as suas máscaras? Porque Deus quer que desejas a verdade no teu íntimo. Então, o que Deus quer falar com isso? Que você olhe ali no seu íntimo e veja, tente olhar com os olhos de Deus como está a sua vida. Que máscara que nós temos que cair nas nossas vidas? Que máscaras que a gente tem que ter derrubadas? E quando a gente reconhece isso, a liturgia ela deixa de ser algo na minha vida. Ela deixa de ser algo onde eu meramente vou para a igreja, onde meramente eu falo que sou cristão, onde meramente eu falo que eu sou marido, que eu sou filho. Não. Ela traz essa liturgia, ela deixa de ser algo que nos engana com um falso perdão, mas sim, a gente tem que procurar o verdadeiro perdão, mostrar que nós somos, mostrar o nosso pecado a Deus, reconhecer, e nós temos que reconhecer que o fruto verdadeiro é o arrependimento. Quando a gente mostra-se para Deus, o fruto disso é o arrependimento. Salmo 51, 16 e 17. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não te despreza. Ó Deus, não desprezarás. A Bíblia chama tudo isso de arrependimento. A vontade genuína de mudar de direção. Sem arrependimento, não há perdão. Então você tem que se arrepender. Você tem que ter um coração arrependido, mostrar-me qual é o seu íntimo, pedir para que Deus mostre na sua vida tudo que é preciso ser mostrado. Porque o perdão que Deus deu para nós e que às vezes a gente despreza é caríssimo. É o perdão que foi pago na cruz, onde o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, desceu da sua honra e glória e veio para a terra para viver entre nós, para perdoar os nossos pecados, para morrer, para ir até o inferno por mim e por você, pegar as chaves da vida e da morte, pegar as chaves no Hades e nos dar vida eterna, nos dar vida plena, perdoar os nossos pecados. E essa é a nossa esperança, a esperança da vida eterna. Às vezes pode estar tudo ruim aqui na nossa vida, mas se a gente tem um coração aberto, se a gente tem um coração disposto a encarar o pecado na nossa vida, e a gente deposita isso nos pés da cruz, esse sangue me lava de todo e qualquer mal. E isso não se torna uma liturgia, onde eu falo que acredito em Deus, onde eu acredito na cruz, mas na verdade não estou nem aí para o meu pecado. Então que a gente tenha esse coração que saiba reconhecer o nosso pecado, que saiba enfrentar o pecado. E às vezes não, você não vai conseguir lidar com o seu pecado sozinho. É Jesus que vai dar força para que você lide com os pecados, alguns mais graves, outros mais leves, alguns que vão precisar de mais tempo de tratamento, mas são pecados que precisam ser tratados, porque o pecado traz agitação na nossa vida, traz inquietação, traz um mal sobre nós, e isso gera uma ruindade nossa para com as outras pessoas, gera um sentimento de culpa,
gera sofrimento, porque a natureza de todo o pecado, tudo que gera em torno do pecado é sensualidade, é egoísmo, é destituição de Deus. O poder, o dinheiro, o sexo, isso traz uma falsa, um falso, como é que eu posso falar? Uma falsa sabedoria. Como Davi se sentia rei e achava que podia fazer, a sensualidade, o egoísmo, o dinheiro, o poder, também nos traz essa falsa impressão. O pecado traz consequências muito graves em nós. Desfavor divino, que é o maior de todos, Deus nos faz desfavor, ele, como se virasse as costas para nós, a porta do altar dele é fechada quando pecamos, traz culpa para cima de nós, traz punição, traz morte física, lembrando que antes do pecado original entrar no mundo, antes de Adão e Eva lá, talvez tínhamos vida eterna, e isso trouxe para nós morte física, trouxe morte espiritual e eterna, e os efeitos, isso traz muitos efeitos. Eu estou correndo aqui um pouco porque o nosso tempo já está estourado, mas tudo isso dava para falar alguma coisinha. Os efeitos sobre o pecador são escravidão, fuga da realidade, negação do pecado, autoengano, egocentrismo, inquietude. E isso traz também traz consequências sobre os nossos relacionamentos, competitividade, incapacidade de solidarizar, solidarizar, rejeição de autoridade, incapacidade de amar. Olha quanta coisa o pecado traz se a gente não trata esse pecado, como Davi, quando confrontado, foi reconhecer o seu pecado, e a gente vai olhar mais para frente nesse estudo que o perdão é uma obra de transformação. Então que o pecado é uma obra de transformação, o perdão é uma obra de transformação. Então que esse pecado esteja escancarado em nossas vidas. Que a gente saiba reconhecer os nossos pecados, que a gente saiba reconhecer as nossas faltas. E como eu falei, não é só morte, não é só adultério. Existem centenas e dezenas de pecados que a gente comete quase todo dia, sem perceber. Que a gente faça diariamente uma autocrítica de como foi o nosso dia, o que você pecou, o que você não pecou. Que a nossa oração no final do dia não seja só uma oração de pedir alguma coisa, mas que seja, acima de tudo, reconhecer que você é um pecador, reconhecer que você precisa de Deus, que precisa do pecado dele, e que é o sangue de Jesus que vai fazer essa obra redentora em sua vida. Tá joia? Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor. Ó, Pai, como somos pecadores, Pai. Esteja nos trazendo, Pai, toda vez que pecarmos, um constrangimento, Pai. Esteja com seu Santo Espírito, Pai, vasculhando a nossa vida, Pai. E se algum pecado passa despercebido em nossa vida, que já se tornou algo ritualístico em nossa vida, onde não faz mais diferença esse pecado, nos mostra, Pai. Não esteja nos constrangendo, mostrando que precisa ser mudado, Senhor. Às vezes o dia a dia faz com que as coisas se tornem comuns em nossas vidas, Senhor. Mas a sua palavra e a sua ordem, a sua ordenança, Pai, do que é pecado não muda, Pai. Não deixe que o mundo faça com que achamos que isso é algo comum, que é algo normal, Senhor. O jeitinho brasileiro, a corrupção, a mentira, a inveja, enfim. O Senhor sabe tantos e quantos pecados nós somos capazes, como a humanidade é capaz de pecar sem cessar contra Ti, Pai. Por favor, Pai, nos dá entendimento, nos traz perdão, Senhor, sobre os nossos pecados, Pai. E que a gente saiba encarar nossos pecados de frente, Senhor. Porque só assim a gente consiga o perdão genuíno e que esse perdão traga transformação em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado, igreja. Desculpem aí o tempo estourado, por tentar contar meu tempo melhor. Tá joia? Obrigado, um abraço.